Meus irmãos, conforme anunciado a semana passada, hoje estamos gravando um vídeo que vamos falar a respeito de Eclesiastes capítulo 10, versículo 20, que diz assim: nem no leito amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves do céu poderão levar a tua voz, e uma criatura alada daria notícias das tuas palavras. E a indagação que eu fiz foi o seguinte: será que o espírito adivinho pode agir dentro de nossas igrejas hoje em dia? Meus irmãos, prestem bem atenção. Eclesiastes, ele tem 27 vezes a expressão debaixo do sol. O pregador aqui, Salomão, ele não fala após a morte, nem fala do céu e nem fala do inferno. Ele fala o que existe debaixo do sol. E ele cita aqui que não devemos amaldiçoar o rei, nem no pensamento, e nem o rico. Algumas versões dizem na tua recâmara de dormir, ou seja, no mais oculto do teu quarto. Porque uma criatura alada levaria a tua voz e daria notícia da tua palavra. Está expressamente claro, cristalino nesse versículo, que você queira ou você não queira, existem espíritos adivinhos, criaturas sobrenaturais que compõem este mundo em que vivemos. Se Deus abrisse os nossos olhos para que víssemos o mundo espiritual, você veria que ele é muito mais real do que o mundo natural. Porque as coisas primeiro acontecem no mundo espiritual e depois elas se refletem ou acontecem fisicamente no mundo natural. Eu tive uma experiência, meus irmãos, recentemente, porque a Bíblia deixa bem claro no Salmo 139, e o versículo 2, vamos ler, que assim não existe a chance de errar. 139, versículo 2 diz assim, ó: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Ainda, só para a gente ter mais uma referência, Jeremias capítulo 17 e versículo 10. Vamos ler o 10, que ele é bem claro dentro do raciocínio que eu estou colocando aqui. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Prestou atenção, né? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações ou de suas intenções. Algumas versões dizem. Está claro, biblicamente falando, que somente Deus conhece os nossos pensamentos. Se você não pronunciar nenhuma palavra com a tua boca, o mundo espiritual maligno não tem como saber. O mundo espiritual divino, eu quero que saiba, porque ele vem me ajudar. Só que o mundo espiritual maligno, ele vem para nos prejudicar ou nos enganar, trazer engano. Tanto é que se você for numa sessão aonde se manifesta espíritos adivinhos, aonde um pressuposto morto aparece para falar da notícia, alguma coisa para os viventes, ele vai falar simplesmente do que você fez, do que você está fazendo ou do que você pronunciou que faria. E às vezes a pessoa, levada por emoções, se engana, fala: meu Deus, não acredito que ele sabe disso. Mas é óbvio, ele está ligado a um pensamento, a um espírito adivinho. E seu espírito adivinho não é nenhum morto que apareceu. Onde os mortos estão, eles não têm como sair de lá. É um espírito adivinho que está imitando a voz daquele morto e citando fatos que você fez, ou que você está fazendo, ou que você falou que faria. Mas se você pedir para ele falar alguma coisa que você está pensando, isso é impossível, porque está biblicamente provado que só Deus conhece os pensamentos. Eu vou lhe provar aqui agora.
Eu tive uma prova recentemente do que eu estou falando para você, porque determinadas orações eu não faço pronunciando com os meus lábios. Eu não faço em voz alta, ou não falo, é somente no pensamento, mesmo que seja trancado no meu quarto. E tem alguns procedimentos, alguns questionamentos meus com Deus, que eu não falo para ninguém, mesmo porque Ele me entende nos meus questionamentos. Mesmo que eu esteja errado, Ele me compreende. E domingo passado, no culto onde eu estava, o pregador repetiu exatamente o que eu falava com Deus no pensamento. Você quer prova maior que essa? Que Deus conhece os pensamentos? Porém, aquilo que eu pronunciei, aí já não é mais oculto. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, está revelado para nós e para os homens e para o mundo espiritual. Então, preste bem atenção. No capítulo 22 de 1 Reis, eu não vou ler, mas você pode depois pegar e conferir o que eu estou dizendo aqui. Existe um questionamento entre o rei Acabe e o rei Josafá. E o rei Josafá, num determinado momento, ele pergunta se não existe um profeta de Deus que possamos consultar. Porque todos os profetas falavam a mesma coisa unanimemente. Ali você vê a ação, do espírito humano, você vê a ação do espírito maligno, que é o espírito enganador, e você vê a ação do Espírito Santo de Deus, falando através de um profeta. Você vê a ação desses três espíritos. O que eu quero dizer com isso? Meu irmão, precisamos tomar muito cuidado com determinados cultos e com determinadas revelações em nossas igrejas nos dias em que vivemos. Tem muita gente, meus irmãos, que sai de casa desesperado, angustiado, com problemas diversos e querem ouvir uma palavra de Deus. Existem determinados cultos que eu particularmente tenho minha reserva com eles. Os cultos de revelação. Os cultos onde alguém vai profetizar o teu RG. Teu RG, o mundo espiritual sabe o número dele, tanto divino como maligno. Onde fala até o CPF. O mundo espiritual sabe o número do teu CPF, tanto espiritual maligno como espiritual divino. A placa do teu carro, o mundo espiritual conhece a placa do teu carro, tanto o espiritual maligno como o espiritual divino. São coisas que estão reveladas. Agora não conhece os teus pensamentos. Meus irmãos, eu fico muito preocupado, porque o dia é experiência minha. Mas procure ter sua experiência com Deus. Eu estava em um culto onde tinha uma pessoa que queria entregar a palavra depois, e essa pessoa, por ética, não vou citar quem é, se é homem ou se é mulher, não interessa, começou a pregar. Em um determinado momento, ele virou para uma pessoa da igreja e falou: eu vejo um varão de branco do seu lado. Peraí, gente, eu vejo um varão de branco do seu lado, dentro da igreja. Queria que fosse um varão de preto. Cadê a revelação? Isso é um espírito humano? É um espírito de adivinho? Ou um espírito maligno? Tenho visto, tenho ouvido o teu clamor. Te vejo nas madrugadas, quando oras. Cadê a revelação? A revelação é muito mais profunda que isso. Cuidado, as criaturas aladas, que fala Eclesiastes capítulo 10, versículo 20, se refere a espíritos malignos. O mundo espiritual, ele é mais real, como eu comecei, eu vou terminar, que o mundo material. As coisas acontecem primeiro no mundo espiritual e depois elas são refletidas ou acontecem no mundo material. Uma criatura alada que está no ar, escuta as tuas palavras,
e ela leva a um espírito adivinho. E essa pessoa fala o que você fez, fala o que você está fazendo e o que você pronunciou que faria. Mas eu tenho certeza, os teus pensamentos, aquilo que está oculto, somente você sabe, e o Espírito Santo de Deus. Tem dúvida? Peça a confirmação da parte de Deus. Se você ouviu algo que você ficou em dúvida, peça a confirmação da parte de Deus, para que você não seja enganado por um espírito adivinho, para que você não seja enganado por uma criatura alada. Cresça na graça e no conhecimento. A verdadeira profecia está na palavra de Deus. A verdadeira profecia está na pregação pregada de acordo com a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.